Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto super importante e que gera muita dúvida: o acidente de trajeto. Aconteceu um imprevisto no caminho para o trabalho. E aí? Quais são os direitos? O que é preciso fazer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa cena é fácil de imaginar, né? Ninguém quer passar por isso. Mas a verdade é que pode acontecer com qualquer um. Não importa se a pessoa está de carro, de ônibus, de moto ou até a pé. O caminho de casa para o trabalho e a volta dele faz parte do nosso dia a dia. E, infelizmente, acidentes acontecem. E bem na hora do susto, no meio da confusão, vem aquela pergunta que tira o sono de muita gente. E agora? Isso que aconteceu fora da empresa, no trânsito, será que a lei considera como um acidente de trabalho? Essa é a grande questão. Então, para a gente entender tudo direitinho, preparamos um roteiro bem claro. Primeiro, vamos ver se acidente de trajeto é considerado trabalho. Depois, os primeiros passos, o que fazer na hora. Em seguida, a parte da burocracia que protege. Aí, os direitos fundamentais. E, por fim, um resumo com os próximos passos. Vamos lá! Bora começar então com a pergunta principal, a base de tudo. A resposta é direta e clara. Sim, com todas as letras. Um acidente que acontece no percurso de ida ou de volta do trabalho é sim considerado pela lei como um acidente de trabalho. E isso faz toda a diferença, porque a legislação está aí para proteger o trabalhador. Olha só a definição oficial. O que importa é o percurso entre a casa da pessoa e o local de trabalho ou o contrário. O ponto-chave é essa conexão. Sabe, o deslocamento estava acontecendo por causa do trabalho, não importa como. Pode ter sido de carro, de ônibus, metrô, bicicleta, não interessa. Se o objetivo era ir trabalhar ou voltar para casa depois do expediente, a proteção da lei é a mesma. E aqui vale um alerta importante para não ter confusão. Há um tempo rolou uma medida provisória, a MP 905, que tentou tirar esse direito. Muita gente ficou na dúvida. Mas essa medida provisória não virou lei, ela perdeu a validade. Então o que está valendo hoje e agora é a lei original, a Lei 8.213 de 91, e ela garante sim essa proteção. Ok, entendido que é um direito, mas o que fazer na hora do acidente? Os primeiros momentos são cruciais para garantir que esses direitos sejam respeitados. Vamos ver o passo a passo. Então, anota aí, são 3 passos fundamentais. Primeiro, e mais importante de tudo, cuidar da saúde. Vá ao médico e peça para ele registrar no relatório que a lesão aconteceu por causa de um acidente no caminho do trabalho. Isso é muito importante. Segundo passo, avisar a empresa. Assim que for possível, mande um e-mail ou uma mensagem, algo que fique registrado, para depois não falarem que não sabiam de nada. E terceiro, junte todas as provas que conseguir. Boletim de ocorrência, fotos do acidente, recibos de remédio, print do mapa mostrando o trajeto. Tudo, absolutamente tudo, ajuda. Olha, se essas dicas estão ajudando a esclarecer as coisas, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse material. Assim, mais gente fica sabendo dos seus direitos e não fica desamparada numa hora dessas. Beleza, a saúde foi cuidada e as provas foram reunidas. Agora a gente entra na parte que parece chata, a papelada, a burocracia. Mas, acredite, é essa burocracia que vai proteger de verdade os direitos de quem se acidentou. E o documento mais importante aqui é a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Pensa nela como a chave que abre a porta para os direitos. A empresa é obrigada, por lei, a emitir esse documento até o dia útil seguinte. Se a empresa se recusar, o que infelizmente acontece, o próprio trabalhador, o médico ou até o sindicato podem emitir a CAT. É fundamental ter esse documento, porque sem ele, o INSS pode dar um benefício errado e aí todo o resto fica comprometido. E é aqui que mora o pulo do gato. Olha só a diferença. O INSS tem basicamente 2 tipos de auxílio por incapacidade. O B31, que é o comum para uma doença qualquer que não tem nada a ver com trabalho. Esse não dá estabilidade no emprego e a empresa para de depositar o FGTS. Agora, o benefício B91 é o acidentário. É esse o benefício correto para acidente de trajeto. E com ele, a história é outra. Ele garante a estabilidade e o depósito do FGTS. A CAT é o que direciona o INSS para o benefício certo, o B91. Percebe a importância? Certo, então conseguindo o benefício correto, o B91, o que isso significa na prática? Quais são essas proteções tão importantes que a gente falou? São direitos que dão uma tranquilidade enorme num momento tão delicado. São 12 meses, um ano inteirinho. Quem se afasta por mais de 15 dias por um acidente de trabalho tem direito a 1 ano de estabilidade provisória no emprego depois que volta.
Ou seja, a empresa não pode mandar embora sem justa causa durante esses 12 meses. É uma segurança fundamental para a pessoa poder se recuperar sem a preocupação de perder o emprego. Então, para ficar bem claro, o benefício B91 garante duas coisas importantíssimas. A primeira é essa estabilidade de 12 meses, a segurança de ter o emprego garantido por 1 ano. E a segunda é que o FGTS continua sendo depositado. Mesmo com a pessoa afastada, a empresa tem que continuar fazendo os depósitos do fundo de garantia todo mês, como se ela estivesse trabalhando normalmente. Ok, vamos juntar tudo agora. Um resumo rápido dos pontos principais para ninguém esquecer e saber o que fazer com essa informação. Então, vamos lá. O que a gente precisa guardar dessa conversa? Primeiro, acidente no caminho do trabalho é acidente de trabalho por lei. Ponto. Segundo, agilidade é tudo. Assim que o acidente acontece, é correr para cuidar da saúde e já começar a juntar as provas. Terceiro, a CAT não é opcional. É preciso exigir que a empresa emita porque é ela que leva o benefício certo, o B91. E por último, quarto ponto, o benefício B91 é o que garante a estabilidade de 12 meses e os depósitos do FGTS. Com isso em mente, fica muito mais fácil defender os próprios direitos. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui, espero que essa explicação tenha sido útil e olha, o nosso canal tá cheio de outros materiais como este, explicando direitos de um jeito simples e direto. Vale a pena explorar, tem muito conteúdo para ajudar a gente a entender melhor o que a lei nos garante. Ficou alguma dúvida? Ou talvez alguém que esteja assistindo já passou por uma situação parecida e quer compartilhar? Deixe um comentário aqui embaixo. A troca de experiências ajuda todo mundo a aprender. Mas claro, é sempre bom lembrar, cada caso é um caso. O que a gente fez aqui foi dar uma visão geral. Se alguém estiver passando por isso, o ideal é sempre procurar uma orientação profissional, de um especialista. Por isso, a gente vai deixar um link na descrição para quem precisar encontrar um advogado. E para fechar, fica aquela reflexão. Saber é poder. Conhecer os próprios direitos é o primeiro e talvez o mais importante passo para estar preparado e poder defendê-los se um dia for preciso. Um abraço e até a próxima!